Fala pessoal, professor Arley aqui falando, e a nossa videoaula de hoje é a segunda parte sobre a decadência e a queda do Império Romano. Hoje a gente vai falar então das tentativas de recuperação do esplendor do Império Romano. E Diocleciano vai ser o primeiro a fazer uma tentativa ali de recuperar esse esplendor. Como ele vai fazer isso? Dividindo o império em duas partes. Nós falamos na aula anterior que a extensão do império foi um dos problemas que levaram ali à crise de Roma, correto? Então, vamos dividir o império, deixar ele menor para tentar recuperar esse esplendor, para tentar recuperar dessa crise que estava se passando. E Diocleciano vai dividir o império em duas metades. A primeira, ocidental, com a capital em Roma, e a segunda, a oriental, com a capital em Bizâncio. Em cada uma dessas partes havia um governador, um imperador com o título de Augustus. Então, cada uma das partes tinha o seu próprio imperador, o seu próprio Augusto. E também havia um segundo governador, um César, que governava os limes. Para ver sério, o que são os limes? Limes são as áreas de limite. Lembram-se? As palavras explicam as coisas. Limes, limite. E o que eram esses limes? O que eram essas regiões, essas províncias limítrofes? Eram as províncias que estavam mais próximas dos territórios dominados pelos germanos. Então, por contar na prática com 4 governadores, com 4 governantes, 2 Augustos, 2 imperadores e 2 Césares, governadores das áreas limítrofes, esse regime de governo ficou conhecido como tetrarquia. Só que o meu amigo Constantino I, que havia assumido no começo do século IV como Augusto, como imperador no Ocidente, ele vai entrar em conflito com o Augusto do Oriente, vai entrar em conflito com os Césares, vai derrotar esses governantes e vai assumir como governante único do Império. E em 324 ele vai acabar com essa divisão e vai reunificar o Império. Só que olha que bacana. De qualquer forma, o Ocidente já estava muito enfraquecido. Então, o que Constantino vai fazer? Vai picar a mula para o Oriente. Ele vai falar assim, olha, quero ir para uma área, para uma região bem mais desenvolvida, bem mais bacana, e vou transferir, caso ele, claro, vai transferir a capital do Império, de todo esse Império unificado, de Roma para Bizâncio, que já tinha sido a capital do Império do Oriente. E Constantino ele vai reconstruir essa cidade, vai reconstruir Bizâncio e vai renomear como Nova Roma. Afinal, para esses governantes, a capital do Império Romano tinha que ser Roma, independente se era a velha Roma da Itália ou se era a nova Roma do Oriente. E vai dotar ali Bizâncio como uma verdadeira cidade romana, com todas as construções ali que Roma possuía. Aliás, até muito mais exuberantes do que a própria Roma no período. Só que após a morte do imperador, em homenagem a esse imperador, ela vai ser renomeada como Constantinopla, em homenagem ao próprio imperador Constantino. Só que o Ocidente não estava se recuperando, né, de forma adequada, então Teodósio novamente vai dividir o império agora de forma definitiva em Ocidente e Oriente. O Ocidente agora vai ter a sua capital em Milão. Olha a cidade de Roma já sendo deixada de lado praticamente em definitivo. E a capital do Oriente vai continuar sendo Constantinopla. Essa é a divisão definitiva do Império Romano. Depois disso, ele não vai mais ser reunificado. Só que, como a gente já falou, enquanto o Oriente estava prosperando de forma impressionante, o Ocidente estava cada vez mais enfraquecido, né?
por todas as causas que nós já vimos no vídeo anterior. E nós já vimos no vídeo anterior, né, que o Império Romano ele foi ali constantemente invadido pelos povos bárbaros e ele estava bastante reduzido, né? Os povos germânicos já haviam tomado posse de vários das antigas províncias romanas e havia restado praticamente a Península Itálica. E exatamente em 476, Odoacro, que era o rei de um povo bárbaro, de um povo germânico chamado de Érulos, vai depor Rômulo Augusto e vai tomar posse ali da Itália. Ele vai se coroar rei da Itália. Tá? E Rômulo Augusto, que era um adolescente, tinha apenas 14 anos na época da sua deposição, passa a história como o último imperador dos romanos. E os historiadores consideram esse fato, a deposição de Rômulo Augusto e o fim do Império Romano, como o marco final da Idade Antiga e o marco inicial da Idade Média. Então, chegamos ao fim do Império Romano, correto? Não, o Império Romano do Ocidente. O território que vai chegar ao fim, que vai acabar, é o Império Romano do Ocidente. Por quê? O Império Romano do Oriente vai prosperar e vai durar a partir daí quase 1000 anos. Só que ele vai passar a história como Império Bizantino, que nós vamos ver mais adiante. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço, uma boa Páscoa e um bom fim de semana para todos vocês.